Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esoteric Cloud Surfer aqui, pronto para falar sobre o Sol em Virgem. Mas antes de começarmos, desejo a todos os melhores sentimentos e emoções, as melhores ideias e os melhores pensamentos e muita criatividade, responsabilidade e individualidade. Antes de falarmos sobre o Sol em Virgem, tens que saber o que é o Sol, ou os nomes e os conceitos que nós damos ao Sol, porque nós criámos a astrologia, ok? Nós criámos estes nomes e estes conceitos. E existe, ou por alguma razão, eles duram desde milénios até agora, porque eles fazem sentido, ok? Porque nós vamos adaptando aos tempos em que vivemos também. Mas isso, por acaso, encaixa aqui em Sol em Virgem, mas vamos começar. Se quiseres saber mais sobre o Sol, está aqui um vídeo, ou ali. E o Sol, em geral, é as tuas ações, aquilo que tu queres, como tu vês o mundo e as tuas expressões mais pessoais, especialmente quando expressas as tuas visões do mundo, certo? E Virgem é terra mutável. Significa que tu tens a habilidade de adaptar, transformar, camuflar em relação às tuas e dos outros situações ou sentimentos. Isto aqui depois fica um pouco complicado, porque com o Sol em Virgem tu podes pensar que estás-te a sentir de uma certa forma, mas é apenas tu a reagires aos reflexos e aos estímulos, era isso que eu estava à procura, aos estímulos do mundo exterior, por causa da parte mutável e por causa da parte terra. Porque no que toca aos elementos, tu tens fogo, água, ar, terra. Fogo é a parte expressiva do mundo interior. Água é a parte interna, ou que internaliza o mundo interior. Ar é a parte exterior do mundo exterior. E terra é a parte interior, como tu recebes e processas o mundo exterior. Então tu, ao teres o Sol em Virgem, tu vês, prestas atenção, ages e vês o mundo dessa forma em que tu interages mais, de um ponto de vista mais pessoal, a partir do mundo exterior, certo? E lida com tu também lidares, prestares atenção e agires com os outros, ou com a forma dos outros de serem estáveis, práticos, organizados, lucrativos e eficientes. Ok? Então tu tens que ter sempre isto em consideração. Tu podes estar-te a preocupar, podes estar a pensar, podes estar a criar soluções ou limites que nem sequer têm a ver com a situação da tua vida. Mas tu podes pensar que estás-te a sentir em relação a essa coisa, tu podes pensar que te sentes responsável, mas não é verdade. É apenas tu a carregares contigo algo que realmente não te pertence, certo? Então, no final do dia, virgens, este trait, este traço é comum, não para todos os virgens, mas em geral, Sol em Virgem, depois ter a Lua em Virgem diferente, mas vocês, por exemplo, podem ajudar pessoal que não precisa da vossa ajuda, certo? Em termos de segurança financeira, estabilidade mental, mas isso vocês precisam de ajuda às vezes. Vocês Sol em Virgem, vocês às vezes metem a vossa própria segurança mental em causa, só porque não têm mais nada para fazer, entre aspas. Mas vocês às vezes podem ajudar pessoal que eles não precisam da vossa ajuda, mas eles sabem que vocês estão dispostos a ajudar e que vocês vão ajudar, certo? Então eles metem esta fachada, ou eles dizem certas coisas, ou eles vibram, okay, têm uma certa vibe, eles vibram de uma certa maneira e tu continuas a dar aquele dinheiro, ou aquele suporte mental, ou o teu tempo, ou a tua energia, certo? E, por exemplo, isto é uma diferença entre o Sol em Virgem e a Lua em Virgem. Se tu, em vez de teres o Sol em Virgem, tivesses a Lua em Virgem, tu não ias ter a certeza, tu não ias dizer, é isto, mas tu ias sentir que algo não está certo aqui. Tu ias sentir que, esta pessoa está muito confortável a dizer que precisa de ajuda. Esta pessoa está muito contente, está muito até excitada a dizer que precisa do meu dinheiro.
isto assim não faz muito sentido. Mas, com o Sol em Virgem, tu podes até ficar preso naquela cena de tu estás-te a ver como o herói, estás-te a ver como o ajudante, estás-te a ver como o salvador. E isso é mesmo tipo a ligar com a vossa oposição, que é Peixes. Porque Peixes é bué assim, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista dos ensinamentos espirituais, que a maior parte do pessoal fala é sobre tipo uma forma de religião, mas em termos mais cotidianos, certo? Mas isso também é para outro vídeo, não vamos ficar presos aqui. Sol em Virgem é isto, ok? Em geral, este exemplo representa bem o que é. É que vocês podem pensar que estão a ajudar, estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, e estão a ser usados porque vocês lidam com situações que envolvem vocês conectarem com os outros, mas vocês não veem, ou às vezes até rejeitam, certas visões que não são bem reais, ou que tu não podes confirmar, ou que tu não podes pensar muito sobre, porque são cenas mais subconscientes ou do ponto de vista mais energético, mas vocês têm essa habilidade e às vezes vocês são os únicos que conseguem fazer sentido. Vocês têm essa responsabilidade, que é pegar em certas cenas espirituais ou pegar em certas cenas emocionais e fazer sentido, ok? Tipo, ter a certeza que é esta verdade espiritual e não esta. Elas são bem parecidas, mas tu tens o poder de discernir dentro dessas coisas também. Porque muitos virgens, especialmente Sol em Virgem, vocês tipo limitam-se a vocês próprios. Vocês ficam bem presos na realidade e em contas e o que é provável e o que não é provável. Enquanto que vocês deviam estar a usar isso em campos, em áreas em que ser provável não interessa. O que interessa é ser possível. Mas isto também, se calhar, já estou a soar muito extremo e a assustar-vos uma beca, porque Virgens é um dos signos que mais se assusta com o seu próprio poder e com as suas próprias habilidades. Ok? Portanto, tenham isso em questão. E também lembrem-se que vocês pensam demasiado e vocês podem se preocupar demasiado e vocês não podem fugir disso, certo? Vocês têm que escolher as coisas certas e as áreas certas para pensar demasiado e para se preocuparem. Porque é através da preocupação que nós manifestamos mais facilmente e mais rapidamente. Mas se tu te preocupares muito, tu acabas por matar, tu acabas por cancelar a tua manifestação. Porque tu esgotaste, basicamente, tu usaste toda a energia para te preocupares, em vez de criares, certo? Mas, em geral, Sol em Virgem lida sempre com Terra mutável, Mercúrio, o lado interno de Mercúrio e o sexto portão celestial. Então o que é que isto significa? Significa que tu recebes, ok? E tu, com o Sol em Virgem, tu vês, ages e expressas a tua opinião ou a tua visão sobre a tua e as situações dos outros, de um ponto de vista de estabilidade, segurança, privacidade, fazer sentido e ser eficiente. O lado noturno, o lado feminino de Mercúrio, significa que tu és mais interno, és mais receptivo e processas mais. Demoras mais tempo a pensar, comunicar e analisar. Mas, tipo, especialmente virgens, por causa da cena mutável, que traz alguma insegurança e alguma confusão, vocês às vezes não dizem aquilo que têm a dizer. Vocês às vezes têm a solução, mas pensam que não têm porque vocês são isto ou são aquilo. E é como eu estou a dizer, vocês às vezes fogem de espiritualidade e de emoções e de não sei do quê, mas são vocês que têm a habilidade de trazer as respostas mais claras e mais concretas. Porque não é só sobre estar certo. Podes perguntar a um aquário, podes perguntar a um carneiro. Não é só sobre estar certo. Há que mostrar aos outros porquê. E há que mostrar aos outros como tu podes estar certo. Tipo, tu não precisas de acreditar em mim, tu não precisas de seguir o teu caminho, tu só precisas de saber que tu estás no teu caminho e que tu podes criar a tua própria resposta, o teu próprio processo. E Virgem é muito sobre o processo, ok? Mas muitos virgens ficam presos no resultado. Ou aconteceu mal, aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Mas o vosso poder é criar um processo, explicar aos outros,
mesmo não tendo aquele estatuto ou muito dinheiro a vir na tua vida, o teu processo de ser organizado e estável é suficiente. E não só é suficiente para te suportar fisicamente, também emocionalmente e mentalmente, ok? Outra questão é que vocês, com o Sol em Virgem, podem remoer bastante sobre o mesmo facto ou sobre o mesmo acontecimento. Vocês não lidam muito bem com emoções e sentimentos, mas vocês participam em situações que envolvem muitas emoções e muitos sentimentos por causa do vosso elemento mutável. E também, ao Virgem, a constelação de Virgem, ter nascido do sexto portão celestial, significa que vocês prestam atenção, agem, expressem e vocês vejam o mundo através de uma perspectiva que lida com rotinas, padrões, saúde, organização, eficiência e trabalho. Mas trabalhar não é acordar e ir para um sítio, estar lá 8 horas e depois vir para casa. Ok? Isso é um trabalho. Existem muitas outras formas de trabalho que vocês, virgens, como eu já disse, têm a habilidade. Vocês tipo, não são os melhores a fazer, mas são os melhores a entender, a ver, a explicar e a melhorar. Por exemplo, trabalho subconsciente. Curar traumas de infância. Ou deslimitar, desbloquear certos bloqueios que vocês carregam de vidas passadas ou da vossa infância, ok? Tu provavelmente já sabes isso. Enquanto, por exemplo, um peixe, que é o vosso oposto, eles podem demorar algum tempo a perceber. Mas quando eles percebem, eles transmutem, alquimizam, transformam isso bastante rapidamente. Enquanto vocês, virgens, vocês provavelmente já sabem que têm esta cena, esta bagagem. Mas vocês ou pensam que não conseguem, ou acham que é algo fora do vosso expertise, é algo que está abaixo de vocês, é algo que vocês não têm que lidar. Ou então vocês têm apenas medo ou insegurança, porque vocês têm aquele elemento terra que é fazer sentido, ser prático, ser lógico, mas depois tem um elemento mutável, que lida sempre com conexão, partilhar, e isso traz sempre emoções, apego e sentimentos. Então é um pouco conflituoso, é. E também vocês e Leão são os signos mais emocionais, ou que mais expressam as vossas emoções. Então, se tu tens o Sol em Virgem, muitos sites da astrologia não vão dizer que tu és emocional, ou que tu processas emoções, ou que tu prestas atenção às emoções. E tu também podes não perceber isso, porque a tua mente, que é o que tu usas mais, não está programada ou não está tão artilhada para lidar com isso. Mas tu, especialmente por teres um signo mutável, a tua mente é bastante maleável. Não é tão maleável como o de um gêmeo, mas é bastante maleável. Portanto, tu podes criar diferentes estados mentais, certo? Mas tu lidas sempre com emoções e sentimentos. Não significa que tu sabes, não significa que tu és o melhor a fazer isso, mas tu tens que saber isto, porque não muita gente diz que virgens lidam com emoções e sentimentos, ou mais, que é mais presente na sua vida. Muitas pessoas vão dizer: é muito inteligente, fala bem, é bom nos negócios, mas isso se calhar tu já sabes. Certo? Se calhar isso tu já sabes em ti próprio. Mesmo antes de saberes que tinhas o Sol em Virgem, tu já sabias isto. Eu sou bom nisto, eu sou bom naquilo. Mas não sabias que às vezes sentes-te estranho, ou que às vezes cometes certos erros, ou que às vezes magoas-te a ti próprio, ou que às vezes falhas certas oportunidades, porque tens uma certa emoção, um certo sentimento a servir de bagagem e a tornar-te mais lento. Mas agora já sabes, ok? Mas o teu poder é mesmo isso, como eu já disse para aí 3 vezes. É tu pegares nesses sentimentos, nessas emoções, nessas cenas estranhas, nessas conexões, nesses apegamentos e fazer sentido. Dar uma direção, arranjar uma explicação, arranjar uma maneira de melhorar, ok? Pegar nesse monstro, nesse sentimento que não faz sentido e arranjar um lugar para ele de uma forma que faz sentido, que é estável e lucrativa para ti e esse sentimento, ou essa relação, ou essa conexão, ok? Então agradeço muito por teres visto o vídeo.
Agradeço muito por teres gostado do vídeo também. E se quiseres saber mais sobre o teu Sol em Virgem ou qualquer outro alinhamento, eu faço leituras do mapa astral e leituras de tarot também. Podes contactar-me através do Instagram ou do e-mail na descrição em baixo. E até uma próxima. És a Cloud Surfer, Surfing Out. Vejo-vos em breve.